A paz de Cristo, meus irmãos, muito bom dia! Domingo, 9 da manhã, e para a honra e glória do Senhor, irmão Anderson Pinho, estamos no ar, para a honra e glória de Deus, amém? Hoje, com o nosso irmão, querido irmão Anderson Pinho, de 42 anos, diretamente da Bahia, Salvador e de Portugal para o mundo, nos dando a honra da sua ilustre participação aqui conosco. O irmão Anderson Pinho, ele é ministro de louvor e vai tratar hoje, juntamente conosco aqui, com você, um tema muito especial. Qual a importância do louvor no culto? Será que realmente faz sentido 2, 3, 4, 5 louvores no culto? Tem a palavra, tem muitas coisas, né, que rolam no culto. Qual é a importância realmente do louvor? Será que é realmente importante? Irmão Anderson Pinho, muito bom dia para você. Obrigado pela sua participação aqui conosco. E eu quero que você fique à vontade, relaxado, para dar um bom dia para esse povo abençoado. Bom dia a todos. Eu já me sinto super à vontade, me sinto em casa e quero agradecer por essa oportunidade maravilhosa. Eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para todos nós essa oportunidade que eu recebo aqui nessa bancada, nesse podcast, e eu tenho certeza que isso já está a ser um grande e bom instrumento usado por Deus para alcançar vidas, não só na nação portuguesa, mas em todo o mundo. Amém. Glória a Deus. O irmão Anderson Pinho, como eu já disse, ele é ministro de louvor já há muito tempo. Pelo menos aí 30 anos, né, como isso, desde muito novo. E ele é da Igreja Batista Lagoinha, aqui do Porto. Exatamente. Não é isso, meu amado? Exatamente. Os cultos na Igreja Batista Lagoinha, para quem quiser fazer uma visita, né, quais são os horários? É no domingo e quais dias, amado? Nós estamos ali bem no coração do Porto, mais próximo ali à Praça do Marquês, na Rua Faria Guimarães, Igreja Batista Lagoinha. E os cultos acontecem às quartas-feiras, às 20 horas. Temos vários grupos de crescimento, ou célula, como queiram chamar, que acontecem também na igreja, em vários dias da semana, em várias localidades do Porto e Grande Porto. E os cultos também nos domingos acontecem em 3 horários, às 9 da manhã, às 11h30 e às 18 horas. Às 18 horas, no domingo. Exatamente. E durante hoje, a semana... dá tempo, às 18 horas. Com certeza. Amém. E durante a semana, pode concluir? E durante a semana existem muitas outras atividades, vários cursos de liderança, curso para que você aprenda a ter uma boa educação financeira, curso para pais, curso para casais, curso para preparação para o casamento. Para a vida toda, pelo visto aí, exatamente. Não é? E para você que quer uma outra sugestão, tem uma ótima. Igreja Missão Omega Church, aqui em Portugal. Hoje o culto, às 17 horas, viu? Exatamente. Um pouquinho mais cedo, para você que mora de repente ali em Gaia, mais próximo, tem também esta opção. Vai ser um prazer recebê-lo ali. O nosso amigo, querido pastor André. Pastor André. E lá na Igreja Batista Lagoinha, um forte abraço ao pastor Jean Assis, não é? Exatamente. Sempre ouço falar muito bem dele. E queremos você aqui. Se você puder nos dar a honra também de participar conosco, vai ser uma bênção. Pastor André, pastor Jadson também ali da Igreja Missão Omega Church, o qual me apresentou ao irmão, não é? Uma bênção. Meus amados, nós sabemos que no culto, não é? Quando nós participamos de um culto, há vários processos. Sim. Há o momento da oferta, há o momento do início do culto, né? Da apresentação dos visitantes, sim. Há o momento do louvor, há o momento da palavra, de repente há o momento da ceia, tem muitos momentos. E hoje, basicamente, nós vamos falar sobre o louvor. Todo culto que se preze, digamos assim, tem louvor. Não é? Sim. Seja uma célula, tem louvor. Sim. Seja um culto de domingo, tem louvor. Um culto de oração, tem louvor. Perfeito. Então, por quê? É isso que eu quero saber hoje. Por que o louvor ele está no meio do culto, não é? Antes disso, uma pergunta para você, meu amado. Quem é Jesus Cristo de Nazaré
para o irmão Anderson Pinho, 42 anos, casado com a irmã Simone, um forte abraço, e com 2 filhos abençoados. Pai do Miguel, de 2 anos. Português. Quase 2 anos. E a Sara, que também está próxima a completar 12 anos. Bênção de Deus. Um beijo para os meus filhos, um beijo para minha esposa e para não meus pode ficar familiares devendo. também. Lá no Brasil tem uma Salvador galera da assistindo? Bahia, e irmãos e sobrinhos aqui também em Portugal já. Vou te falar uma coisa, como já sentou baiano nessa cadeira aí, viu? Que maravilha! Alguns exemplos, o irmão Edno, o pastor Jadson Salles. Meu amigo, eu já nem lembro, que já pelo menos uns 5 ou 6 baianos aí já sentaram conosco. Mas para você, irmão Anderson Pinho, quem é Jesus Cristo de Nazaré? Jesus Cristo, ele é o meu Senhor e Salvador. Muitas pessoas, querido irmão Micael, têm Jesus e decidem entregar a sua vida para Jesus e o identificam apenas como seu Salvador. E esquecem de que ele também deve ser Senhor das suas vidas. Porque Jesus, ele veio de fato para nos salvar. Mas ele quer que nós permitamos que ele também seja o nosso Senhor e governe as nossas vidas através do Espírito Santo. E é isso que o meu Senhor tem sido na minha vida. O meu Salvador, porque ele me resgatou de um mundo de trevas e me transportou para a sua maravilhosa luz. Glória Mas ele também é o meu Senhor, ele conduz a minha vida. Eu costumo dizer que nós não devemos ser como carros desgovernados que não têm um condutor. Na minha vida há um condutor, e o nome dele é Jesus, na pessoa do seu Espírito Santo. A primeira e a última palavra é dele. Sempre. Glória a Deus, muito forte. Irmão Anderson Pinho, você está vendo a nossa bancada cada vez mais bonita. Eu sei que você trouxe algo para nós, né, para deixar de lembrança, e algo que parece que tem a ver com música, com louvor, não é? Para alguém com o seu gabarito, para quem não sabe, eu também fiquei sabendo há pouco tempo, o irmão Anderson é autodidata, porque não teve professor, o professor foi o Espírito Santo, o melhor professor. É verdade. Né? Mas toca violão, toca guitarra, instrumentos de cordas é com você, pelo que eu sei, hein? Pelo que me falaram. Sim. Não é? E você trouxe o que para deixar na nossa bancada aí, nessa manhã de domingo? Antes de apresentar aqui a minha pequena e singela lembrança, eu quero aproveitar e agradecer ao meu pai, seu Ari, que está em casa nos assistindo, que acreditou em mim, junto com a minha mãe, Dona Mariene, e nos meus 11 anos me ofertou meu primeiro violão. O incentivador foi ele. Aquilo foi um impulso para que hoje eu pudesse ser um instrumento do Senhor. Que benção. Foi uma grande Irmão bênção. Ari e a sua mãe? Mariene. Mariene, um forte abraço a vocês, o casal abençoado aí na Bahia. Isso. Amém? Mas eu trouxe aqui a minha lembrança curiosa, é esse cabo que tem muito significado para mim. E eu quero que esse cabo também tenha um significado e represente para você, irmão Micael, como um conector. Toda vez que você olhar para ele, que você se lembre que a sua vida não está desconectada de Deus. A sua vida está sempre ligada de Deus. Tem duas pontas, não é? Exatamente. Simboliza que ela precisa estar conectada com Deus e você, e contigo, e com a sua vida. E que, ao mesmo tempo que você veja ele na sua bancada, você possa também se lembrar que você precisa cada vez mais estar desligado do mundo, desconectado deste mundo. E que ela possa ter um significado também. Bênção de Deus. E desculpa, eu vou até me intrometer, gostei bastante. Esse pontinho aqui significa que esse cabo é mono, não é? Exatamente, você sabe muito bem disso. Com certeza. Quando é 2 pretinhos, ele é estéreo, ou seja, ele é mono, porque basta estar ligado só num. Apenas um. Bênção Faz todo de Deus. sentido, não é? É verdade. Olha, já está aqui e todas as vezes que eu olhar vou lembrar dessa mensagem e também vou lembrar da sua participação aqui conosco, meu amado. Maravilha. Muito obrigado. Só o fato de lembrar, a gente já fica lisonjeado. Amém? Mais alguma coisa que você queira falar sobre isso? Vamos partir pro pênalti agora, hein? Qual a importância do louvor no culto? Amado irmão Anderson Pinho,
Primeiramente, quando nós vamos à igreja, não é? A palavra vem dizer que nós vamos cultuar. Sim. Nós vamos cultuar. O que você vai fazer? Estou indo para o culto. Não é simplesmente uma palavra. As pessoas não entendem que essa palavra culto e cultuar, ela tem um significado muito forte, além de simplesmente ir a uma igreja. Cultuar vem de adorar, não é? Vem de adoração. Ou seja, quando você está indo cultuar, você está indo adorar a Deus. Exato. Qual é a importância para a gente começar aqui, no seu ver como um ministro de louvor, né? Eu estou falando com alguém aqui que não começou há 1, 2, 3 ou de repente 10 anos. São 30 anos buscando, levando a igreja a esse momento do louvor. Então, você tem gabarito para falar sobre isso. Primeira coisa, qual é a verdadeira importância do louvor no momento do culto? A palavra de Deus diz que ele habita no meio dos louvores do seu povo. E quando nós estamos reunidos para cultuar a Deus, muitas pessoas costumam dizer que vão a uma reunião, vão à igreja para assistir um culto. E na verdade, exatamente, é apenas como um espectador. Mas quando nós vamos cultuar ao Senhor, nós precisamos ir no pensamento de muito mais de dar do que receber, porque essa é uma característica da adoração a Deus. Dar mais, quando você está disposto a dar ao Senhor desinteressado em receber. Muitas pessoas vão, muitas vezes, cultuar a Deus, mas na intenção de buscar uma bênção. Totalmente o contrário, não é? Sim, com certeza. Então, as pessoas vão mais interessadas na bênção de Deus e não no Deus que promove a bênção. E não no Deus da bênção. Então, o culto e o louvor e a adoração têm uma suma importância na vida do ser humano, na vida do cristão, porque são ferramentas que nos conectam com Deus. Quando nós nos prostramos diante do Senhor para cultuar, para venerar o seu nome, para reconhecer o seu senhorio, reconhecer quem Ele é e o que Ele faz por nós, nos faz olhar para dentro de nós e ver o quão limitados nós somos e o quanto nós precisamos dele e quanto nós precisamos olhar para ele e deixar de olhar para nós mesmos e para as nossas circunstâncias, para as circunstâncias das adversidades da vida que nos rodeiam. É verdade. Baseado um exemplo, né, do que você está falando, muitas pessoas vão ao culto, primeiramente como espectadores. Não, eu só vou olhar, não quero participar, hoje eu quero ficar quietinho no meu lugar, só olhando, né? Mas para ficar bem legal para quem está em casa entender o que se passa no sentido de você ir à igreja e com um pensamento só de repente de pedir ou de querer algo ao invés de entregar, não é? Que é o teu coração, a tua adoração. É a mesma coisa de convidar para o meu aniversário. Irmão Anderson, olha, amanhã vai ter meu aniversário, vamos lá? E aí você diz assim, não vou não, rapaz. Eu fiquei sabendo que não vai ter comida, não vai ter nada, eu não vou não. Quer dizer, você não está indo lá simplesmente para me prestigiar, ou para me dar os parabéns, ou para estar aquele momento comigo. Sim. Você está mais preocupado com a comida, ou seja, com aquilo que você vai receber. E esse é um exemplo bem grosseiro, mas muitas das vezes é assim. A gente procura ir no culto, a gente procura ir à igreja, mas já vai sempre com uma barganha. Não, eu vou no culto hoje que eu quero pedir isso para essa semana. Não, que essa semana eu tenho uma prova, então eu vou que é para pedir. O verdadeiro sentido, não que você não seja o momento para você, digamos assim, aproveitar, não é? Porque você vai estar ligado com Deus nesse momento muito mais do que em outro momento, digamos assim. Mas eu acredito que o principal, e é claro que é o que você concorda, o principal motivo de irmos à igreja, de cultuar, é adorar basicamente ao Senhor, não é? Sem outras coisas ali para nos motivar. É verdade. Mas nesse meio caminho, então, porque a gente vê como é que é composto um culto, geralmente. O início tem uma oração, a leitura de uma palavra bem rápida, uma saudação.
A seguir é o louvor, né? É interessante que eu já reparei que sempre é assim. Sempre o louvor vem antes da palavra. Você acha que tem algum motivo para isso nessa tua caminhada? Por que que você vê que sempre o louvor parece que tem alguma coisa ligada, alguma preparação? Não sei, eu gostaria que você explicasse melhor. Olha, há quem diga que o louvor é mais importante que a palavra. Há também quem diga que a palavra é mais importante que o louvor. Mas eu costumo dizer e acredito muito que são tão importantes quanto o louvor é tão importante quanto a palavra e a palavra tão importante quanto o louvor, porque eles devem caminhar juntos, eles se casam, eles se unem, e porque o louvor, o momento do louvor, o momento que você se conecta com Deus, é como que fosse o momento da preparação da terra, é o adubo, é a preparação da terra, do coração, como uma terra que vai ser fértil para receber a boa semente, que é a palavra de Deus, que precisa germinar no nosso coração para produzir frutos dignos de arrependimento. Então, querido irmão Micael, é tão importante quanto o momento da palavra, o momento do louvor. Uma coisa não anula a outra, Não né? anula a outra de forma nenhuma, não anula a outra de forma nenhuma. Todo o culto adora a Deus, é um reflexo da nossa vida de adoração a Deus. Adoração a Deus, muita gente pensa que é um momento musical. Vamos adorar a Deus. As pessoas remetem muito para o momento das canções que são entoadas. Há quem diga também que o momento da adoração é um momento quando no culto se canta músicas mais suaves, mais tranquilas, mais lentas, e que te remete a uma reflexão, a uma assim, reflexão, a um momento de meditação, a um momento de quebrantamento, mas não tem nada a ver com isso. O momento de adoração é toda uma vida voltada para contemplação ao Senhor, para perceber e entender quem Ele é na sua vida. E o que Ele faz na sua vida é justamente a resposta quando nós louvamos a Deus. O louvor e a adoração, eles também caminham juntos, apesar de serem coisas diferentes, mas são coisas que caminham juntos. Então, não há diferença, e não há diferença de importância do momento da palavra para o momento do louvor. São tão importantes quanto a outra. Para me entender melhor, para quem está nos acompanhando também, na sua opinião, quer dizer então que de repente, vamos supor, de repente num culto acabou tendo um atraso em algum sentido e o culto precisa terminar realmente naquele horário que estava marcado para o seu término e naquele dia só deu para fazer o louvor. Né? Ao invés de se cantar 5 louvores, já faz 7 que é para dar certo o horário de encerrar o culto e amém. Não foi um culto incompleto? Ou você acha que foi? Nesse caso, se não foi por negligência, só deu tempo para fazer os louvores no dia. Deus então ele vai achar que o meu povo não me adorou conforme deveria, digamos assim. Qual que é a sua opinião? Não quero te colocar em saia justa aqui. Mas nesse caso, se só deu para louvar, tá bom? Deus recebeu? Olha, a palavra de Deus diz que Ele é multiforme. E Deus age de várias maneiras. Então, quando o culto é feito para Deus, Ele mesmo direciona. O apóstolo Paulo vai dizer que nós não sabemos como orar. Não oramos, não conseguimos orar como convém. E que o Espírito Santo ele intercede por nós. Até mesmo as palavras que nós proferimos é dada por Deus. Ou seja, tudo vem dele, tudo volta para ele. Então, quando o culto é de fato, é genuinamente para Deus, eu tenho certeza que Deus está direcionando o culto que é para ele. Quando a palavra é pregada, direcionada por Deus. A palavra quem dá é ele, para alimentar o seu povo. Não deve ser dada pelo homem. O homem não deve falar o que quer.
Se o homem fala como ele quer e da forma que quer, já não é mais um culto a Deus. Então, se a pregação da palavra foi direcionada por Deus, os louvores foram direcionados por Deus, se o ministro de louvor está louvando aquilo que Deus quer receber, então foi dada por ele. Se no momento do culto não deu tempo da administração da palavra e o culto foi direcionado por Deus, eu tenho certeza que a igreja saiu edificada. Se o momento do culto não foi possível fazer o louvor, porque na direção entendeu-se que era necessário e a palavra ser ministrada, eu tenho certeza que a igreja foi edificada e não faltou nada. Porque pode ser o contrário também, que era isso que eu ia pôr, né? De repente, pronto, houve algum problema, algum atraso, ou de repente o pregador da noite tem uma palavra um pouco grande, um estudo meio grande para falar e precisa de um tempo a mais, né? Nesse caso a gente vê, é comum. Por que eu estou falando isso? Porque é comum você ouvir falar, não me entendam mal, não é a coisa que eu estou tirando da minha cabeça, mas é comum algumas pessoas falarem que, principalmente lideranças, que a palavra venha a ser mais importante do que o louvor. Eu discordo disso, mas a gente ouve. Tanto que, o que acontece? Em alguns momentos, um culto de 1 hora, vou dar um exemplo. Um culto de 1 hora, tivemos ali 10 minutos de saudações, leitura de palavra e tal, sobrou 25 minutos para o louvor, 25 minutos para a palavra. É um exemplo, não é? Mas aquelas saudações iniciais acabou que teve alguma programação, atrasou um pouquinho, roubou mais 10 minutos. E aí o que muitas vezes acontece? Esses 10 minutos, ao invés de ser 25 minutos de louvor, vai ser só 15. Porque 30 minutos tem que ser da palavra. Por que eu estou falando isso, irmão Anderson Pinho? Porque é como se algumas pessoas considerassem que a palavra ela venha a ser mais importante do que o louvor, né? Que foi o que eu já falei para você. E na sua visão, as duas coisas andam juntas. Uma não anula a outra. Exatamente. Às vezes pode até parecer uma contradição, pelo fato de nós dizermos aqui que uma coisa não anula a outra e que as duas são de igual importância. Mas, como eu falei, Deus age de várias formas e há uma diversidade do agir de Deus pela sua multiforme graça. Então, em vários momentos, o Senhor ele pode direcionar como Ele quer que o culto aconteça. Então, não necessariamente naquele dia, né? Apesar de a igreja, eu falo a igreja de Cristo como um todo, seguir uma liturgia é importante, a ordem, você seguir ali um roteiro, mas quem direciona é o próprio Senhor através do Espírito Santo. É verdade. Irmão Anderson, assim, na sua experiência de vida, né, como ministro de louvor, sim, nesse tempo todo, eu imagino que você já passou por diversas situações, não é? Como ministro. Às vezes, já aconteceu comigo, eu já percebi algumas vezes, que você chega na igreja e parece que o céu está de bronze. Já passou assim o negócio não está legal, não está caminhando muito bem. E mesmo às vezes sem força, mesmo com um clima não muito legal, você começa ali a adorar, a ministrar o louvor a quem de fato merece, que é a Deus, não é? E parece que as coisas vão se abrindo, vai ficando mais leve, vai mudando o ambiente. Sim, esse é um ponto muito importante que você trouxe na mesa, porque isso acontece com muitos ministros de louvor. Quando esse tipo de coisa acontece, as pessoas elas têm a sua expectativa voltada para a plateia, vamos dizer assim, para a igreja que está aí à sua frente, e as pessoas ficam, os ministros de louvor, ficam na expectativa, aguardando uma reação das pessoas, quando o culto ele deve ser direcionado totalmente para Deus, principalmente o momento da música, o momento do louvor. Eu aproveito para falar aqui, porque, e é algo que eu defendo muito,
E ultimamente a igreja ela tem caído nessa falha. Eu falo a igreja como um todo, de no momento musical ter louvores específicos separados para ministrar a vida das pessoas. Quando você vai na etimologia da palavra louvor, e no sentido da palavra significa elogio, veneração. Venerar, né? Elogio. Momento da música não é um mero momento da música, como eu usei aqui esse termo. É um momento de louvor, é um momento da música para Deus, no culto. Momento de louvor no culto, momento musical no culto, deve ser única e exclusivamente apontada para Deus. Ou seja, verticalmente. Não pode existir essa maneira horizontal. Irmão Anderson, mas e aquele irmão, e aquele visitante que foi hoje ao culto para estar abatido, ou ele passou por um processo muito difícil de depressão, perdeu um ente querido, ou aquela pessoa tem um filho nas drogas, ou ele já tentou se matar por várias vezes, ele precisa receber uma palavra. Mas é muito simples. Quando nós olhamos para Deus e quando o ministro de louvor aponta para Ele e a igreja também é direcionada a olhar para Cristo. Todos no mesmo objetivo. Todos no mesmo objetivo. Tudo que é adverso, tudo que é contrário àquilo que Deus quer que esteja no culto, vai embora. Eu vou dar um exemplo aqui de um louvor muito profundo. Poderoso Deus, águas purificadoras, por exemplo. Você começa a declarar com a igreja: existe um rio, Senhor, que flui do teu interior. Eu quero beber da tua fonte. Eu quero fluir no teu rio. Tu és a fonte. Quando você exclusivamente para ele. Exatamente, quando você está disposto a beber dessa água e conduz a igreja a mergulhar nessa fonte, a vontade de se matar vai embora, a depressão vai embora, as preocupações vão embora, porque o ministro do louvor e a igreja está sendo apontada para olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Então, não há dificuldades. Então, não há essa necessidade de barganha ou de negociar, tentando receber a expectativa da igreja, a resposta da igreja. Então, é uma tentação muito grande que o ministro, né? Exatamente, que o ministro de louvor recebe ali naquele momento, por uma circunstância ou outra, por naquele momento parecer, como você falou, que o céu está fechado, que o céu está de bronze. Porque muitas das vezes a pessoa quer pegar a reação, o feedback da plateia, digamos assim, não é? Exatamente. E não está ligado aqui, exatamente, no vertical. Exatamente. Então, esse é um ponto muito importante. Quando o ministro do louvor ele precisa realmente estar focado em Cristo e não se preocupar no que diz respeito a feedback, a resposta, porque quem vai colocar no coração da pessoa, dos irmãos, da igreja, da plateia, é o próprio Espírito Santo. Não é o ministro, não é o cantor que está ali naquele momento com o microfone. Pode ser a voz mais linda, mas se o Espírito Santo não agir, meu irmão. O instrumento, a banda pode estar perfeitamente afinada, mas se o Espírito Santo ele não agir, com certeza não vai haver uma transformação genuína. É verdade. Quando você falou a respeito dos louvores horizontais e verticais, né? É muito comum hoje nós vermos alguns louvores horizontais, não é? Que na verdade é um louvor que vai massagear o nosso ego. Sim. Né? Há muitos. Inclusive, vamos dar a oportunidade para quem está nos assistindo. O pastor, o irmão Anderson Pinho, ele até deu o exemplo de um louvor muito lindo, Águas Purificadoras, Poderoso Deus, né? Ao que está sentado no trono, né? E ao Cordeiro seja o louvor. Realmente é muito lindo esse louvor, diretamente para Deus, você percebe na letra dessa canção.
E para você aí que está nos assistindo agora, qual é o louvor que você já escutou, que você escuta, que marcou assim a tua vida e você diz assim, nossa, quando eu ouço esse louvor, vai diretamente no coração. Deixa nos comentários. Deus, né? Automaticamente me conecta com Deus. Deixa nos comentários aí que a gente tá curioso para saber. Mas há alguns louvores, irmão, que realmente é totalmente para o homem, né? Eu lembro de um dos exemplos, se você conhecer algum também deixa aí. Tipo assim, quem te viu passar na prova não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, não é? É muito polêmico, eu nem classificaria esse louvor como um louvor a Cristo. Essa música como um louvor a Cristo, né? Exatamente. Ou seja, muito menos congregacional. Exatamente. Esse é só um dos exemplos, você deve conhecer esse louvor. Então, hoje em dia nós vemos que muitas das vezes o ministro de louvor, eu também nem sei se eu posso chamar de ministro de louvor, porque eu acabo desrespeitando os verdadeiros ministros, né? Assim como eu vejo que muitos homens não deveriam ser chamados de pastores, pois envergonham aos pastores. Eu também, não é verdade? Pronto. Eu também não gostaria de dizer assim, alguns ministros de louvor, eles agem totalmente pela carne, digamos, no sentido de querer a recompensa. Sim. De repente o pastor olhar e dizer, nossa, hoje o meu ministro de louvor fez um bom trabalho, a igreja estava toda assim, toda assada. O trabalho é do Senhor, não é do ministro. Exatamente. Mas há uma linha aí muito tênue, não é, meu amado? Porque você, como ministro de louvor, deve saber bem do que eu estou dizendo. E deve, de repente, ter passado alguma vez por isso, por uma crise nesse sentido. Caramba, hoje eu fiz tudo certinho. Hoje eu entreguei o meu melhor, eu escolhi os melhores louvores inspirados pelo Senhor, mas a igreja de repente não deu esse feedback, digamos assim. Eu não vi que a congregação toda sentiu a presença de Deus, porque a emoção hoje fala muita coisa, né? Fala mais alto. Uma coisa é você se emocionar. Eu até vi um louvor outro dia, que basicamente preciso de ti aquela. Sim. Não é mais uma canção, não é para impressionar a multidão, meu coração suspira, né? Ou seja, eu não quero só me emocionar, eu quero realmente sentir a presença do Senhor, porque a emoção ela passa, né? Verdade. Mas a presença, quando você sente, realmente você sente aquela sede e você quer sempre. É permanente. Mas você há de convir comigo que no meio desses louvores que são altruístas, digamos assim, são para nós, né? Para nossa carne, para nos satisfazer, muita gente fica tentada nesse sentido de, até para o seu próprio ego, dizer assim, não, hoje eu vou levar esse louvor aqui porque eu sei que esse louvor fala com a igreja. Sim. Fala com a igreja. Agora acho que eu cheguei no ponto que eu queria me explicar. Esse louvor aqui, quando a gente toca, quando a gente louva, mexe com a igreja. Mas às vezes mexe com a igreja, mas Deus está recebendo? Né? De forma nenhuma. Se o louvor é para falar com o homem, né, para falar com a igreja, não é para falar com Deus. Até mesmo o desejo de adorar é dado por Deus. Vem dele, né? Vem dele, dado ao homem para que volte para ele e não seja entregue ao homem. Eu entendo que esse louvor, essa música antropocêntrica para o homem, tem o seu momento no culto. A palavra, o momento da pregação da palavra, é direcionada para a igreja, é para a edificação da igreja. Então a palavra ela vai ter exortação, ela vai ter uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de salvação, uma palavra de libertação, uma palavra de alerta, uma palavra de disciplina. E no momento dessa palavra de encorajamento para aquele que de repente está abatido, está cabisbaixo, de disciplina para aquele que precisa voltar e corrigir o seu caminho, refazer a rota, é um momento que logo após essa palavra pode encaixar-se uma música antropocêntrica, mas não no momento do louvor. O momento em que você separa ali músicas para cantar com a igreja é o momento em que a igreja ela deve cantar apenas para Deus. Esse momento que você fala já seria para uma autorreflexão, para uma autoanálise. Exatamente. Por exemplo, uma palavra de encorajamento para alguém que está, para a igreja, uma palavra de encorajamento de uma forma geral, genérica, vamos dizer assim.
que foca para o abatido, como o Senhor Jesus ele vai dizer lá, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Mateus 11:28. Exatamente, vinde a Cristo. E um louvor que se encaixaria muito bem, que ele vai De chamado, digamos assim. chamar o homem para essa realidade. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Um louvor ainda mais específico, nos braços do Pai. Nos braços do Pai. Pai, estou aqui, olha para mim, desesperado. Diante do trono. Vem, filho amado, vem como estás. Chama justamente o abatido. Traz ele para o arrependimento, digamos então, assim. é um louvor voltado ao homem para a glória de Deus. Que conecta ele com Deus. Não é um louvor voltado a uma música, como a que o irmão mencionou aí, que é voltada ao homem para se vingar do seu... Somente para inflar o ego. Exatamente. Não é verdade? Não, exatamente. Não tem nada a ver. É um louvor... Na verdade, até esses louvores que são para nós, digamos assim, para a reflexão, eles são para nos constranger, não é? De que nós estamos realmente fazendo algo que está desagradando. É verdade. É muito interessante. Mas, já que você tocou no assunto, um louvor. Anderson Pinho, um louvor que você... diz assim, esse eu gosto, meu irmão, há muitos anos, ou de repente é novo, mas esse louvor, para mim é uma oração. Eu tenho alguns, né? Para mim que eu, nossa. Olha, eu valorizo muito as canções bíblicas. Principalmente, não só as canções que são inspiradas na palavra, mas as canções que são genuinamente a Bíblia cantada. Como um salmo, digamos assim. Como um salmo de verdade. E eu ia deixar para o final. Vamos deixar para o final ou a gente... esse agora? Vamos deixar para daqui a pouquinho. Então, esse daí deixa guardado. Fica guardado aqui. Esse é o seu louvor, então, favorito, digamos assim? Exatamente. É um louvor que eu gosto muito, que nos remete para essa realidade de prostração, de contemplação ao Senhor e de louvá-lo pelo que Ele faz. Certo, amém. Irmão Anderson, é interessante, você que está nos assistindo, a Bíblia ela não vai falar ali especificamente, de uma forma, né, óbvia, que o diabo, né, Lúcifer, ele era um ministro de louvor, né? Mas algumas linhas teológicas vêm dizer que ele era o maestro que regia, né, o coral lá no céu, e foi expulso, como nós já sabemos, né? Ele era um querubim e foi lançado na terra juntamente com uma terça parte dos demônios. Interessante, para quem está nos assistindo e para você que conhece bem sobre isso, Deus ele não divide a glória dele com ninguém, não é verdade? Com certeza. Então o homem que de repente sobe no púlpito, sobe no altar para alimentar a si próprio ou para de repente receber algo, com certeza Deus está ali a ponto de fulminá-lo, digamos assim, não é? Como ele fez com o próprio Satanás. O que eu imagino? Sou eu, tá bem? Sou eu que estou imaginando. Quando a Bíblia vem falar, através de alguns pensamentos teológicos, que Lúcifer ele era o regente do coral, digamos assim, imagina comigo, nós temos aqui Deus no seu trono. Deus está aqui no seu trono. Ali estão os anjos adorando a Deus, que lá no céu eles estão santo, 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 né? Que é o que um dia nós iremos fazer, adorar esse Deus na sua plenitude ali no céu, na mansão celestial. Mas o maestro, onde é que ele fica? O maestro, geralmente, ele está à frente do coral, não é? Ele não está de costa para o coral, ele está de frente, então ele está aqui a reger, não é verdade? No meu pensamento, o que foi que aconteceu? Porque ali entrou a soberba, né? Ali entrou a inveja no coração de Satanás. E eu acho que é o que ele queria. Ele queria aquela adoração para ele. Ele queria uma parte ou toda aquela adoração. Porque ele estava aqui de frente, então ele podia ver. Então ele, em algum momento, desejou aquele louvor que era somente de Deus. Sim. No meio dos nossos dias atuais, há muitos, como você mesmo já até citou, não vamos falar aí de
como é que eu posso dizer? De músicos cristãos, né? Há muitos músicos, não ministros de louvores, há muitos músicos também que até cantam palavras bonitas, cantam palavras de louvores, de adoração, mas eles estão mais preocupados com o show, né? Como que você vê hoje o show dentro da igreja? Porque é fácil de você notar, alguns momentos, que a igreja está realmente preocupada em louvar e adorar. Mas há momentos de realmente músicos gospels, né? Que estão mais preocupados com a bilheteria, estão mais preocupados com animar o povo ali, que é no próximo show tá todo mundo lá de novo, para ter fama, não é? Você é contra, você é a favor de um músico cristão cobrar cachê, por exemplo, para ministrar um louvor num show? Nós sabemos que existem os custos, não é? Uma coisa é você precisar fazer um evento numa igreja, por exemplo, a Igreja Batista Lagoinha fazer um evento, né, e convidar uma banda famosa para vir, e a banda cobrar, sei lá, o cachê para pagar os custos de passagem, de hospedagem, isso é uma coisa. Agora, lucrar em cima disso, você é contra, você é a favor? Qual que é a sua visão sobre isso? Já que nós estamos falando de ministração de louvor, que não deixa de ser, né? Um show não deixa de ser um louvor. Sim, pois. Então, a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é viva e não volta vazia. E eu tenho certeza que o músico que está inserido nessa realidade, nesse contexto monetário, ele está negociando aquilo que ele recebeu de Deus para o louvor da glória dele. Ele está comercializando aquilo que ele recebeu para entregar a Deus. Então não é saudável, não é interessante ver. Eu posso até dizer que não seria bíblico pessoa que está negociando aquilo que vem da palavra de Deus. Quando alguém cobra ou oferece o seu dom e o seu talento, que deve ser dado para o louvor da glória de Deus, e com interesse monetário, financeiro, eu entendo que isso não é saudável, não é bíblico, porque não é isso que nós vemos no Evangelho e na palavra de Deus. Amém. Irmão Anderson, ali em Salvador, então, na Bahia, antes de vir para cá, para Portugal, né, migrar para cá, há 7 anos que você está aqui, é isso? Vou completar 7 anos no mês de agosto. 7 anos no mês de agosto. Você era da Igreja Batista também, lá em Salvador? Lá em Salvador eu congregava na comunidade evangélica Sal da Terra. Sal da Terra. Querido pastor Eli Silva, que eu tenho muito carinho. Um grande abraço. Um grande abraço, pastor Eli Silva, e a todos os membros aí da igreja Sal da Terra. Exatamente. Em Salvador, não é? E eu acredito que lá no Brasil, por ser um país mais livre, né? Por a gente conseguir, de repente, pegar um caminhão, pegar uma caixa de som, colocar numa esquina. Eu lembro que eu tinha um caminhão, de vez em quando o pessoal fazia show em cima do caminhão, até de outras igrejas chegavam, olha, empresta aí e tal. E emprestava, abria aquela carroceria, fazia o show em qualquer lugar, e era uma bênção, né? Mas ali no Brasil você, com certeza, eu não tenho dúvida disso, que ali você fazia muitos trabalhos evangelísticos. Sim, com louvor, né? Com louvor ali juntamente com a igreja. Certamente era convidado para ir em outras igrejas também, para, né, para tocar, para louvar. Uma bênção. Eu acredito que na vinda para Portugal deve ter dado uma certa saudade disso, né? Porque aqui não é tão fácil como no Brasil. Mas eu fiquei sabendo, né, um passarinho me contou, que você tem um trabalho de evangelismo aqui em Portugal, né, que você faz através do louvor também. Compartilha com a gente aí. Pois, Portugal, inserido uma nação europeia, inserida no contexto da Europa, é completamente diferente dos costumes do Brasil. Então, antes de mais, para fazer esse tipo de trabalho evangelístico na rua,
é preciso, antes de qualquer coisa, verificar o que a lei portuguesa, a lei europeia, permite para que seja feito. É liberado a manifestação de culto religioso em Portugal, mas é preciso obedecer algumas coisas. Qual foi a nossa estratégia? Inclusive, mandar aí um grande abraço para toda a equipe de evangelismo, ao irmão Michael Mota, que é o nosso líder do grupo de evangelismo lá. Nós fazemos não só evangelismo com música, mas também visita aos presídios aqui na cidade do Porto, e isso tem gerado muitos frutos. Esse é um trabalho da Igreja Batista Lagoinha ou é uma junção com alguns outros irmãos? Exatamente, é um trabalho da Igreja Lagoinha que foi iniciada de forma despretensiosa por irmãos da nossa igreja e que logo depois recebeu o apoio, abraçado pelo pastor e pela nossa igreja, e recebe todo o suporte. Existe toda uma equipe por trás e isso tem sido maravilhoso, maravilhoso. Então, aqui em Portugal, na cidade do Porto, existem muitos músicos de rua. Seculares, você fala? Muitos músicos seculares que tocam nos pontos turísticos, nos lugares mais movimentados. Então, pensando nisso, nós tivemos a ideia, porque, diferente do Brasil, você pode pregar a palavra de Deus livremente, ou em alta voz, falando, ou nos transportes públicos, numa praça, ou colocar uma caixa de som numa rua qualquer. Aqui em Portugal é diferente. Isso não é permitido, desde que você obtenha uma autorização, um documento que lhe dê essa permissão. E muito dificilmente, para manifestação religiosa dessa forma, você vai receber uma autorização. Uma pessoa comum, um cristão comum, se for fazer esse tipo de trabalho, muito dificilmente ele vai receber aprovação para esse tipo de autorização. Agora, se uma instituição, uma igreja, for juntamente com o seu setor jurídico, buscar dos órgãos competentes, muito provavelmente ela vai obter uma autorização para fazer um trabalho organizado que venha também ter uma relevância na comunidade, na cidade. E aí, pensando nos músicos de rua, nós fomos em busca de uma autorização. Porque hoje, em Portugal, na cidade do Porto, em Lisboa, são as duas maiores cidades, é necessário obter autorização para exercer essa atividade de arte com música na rua. Então, nós buscamos juntamente com a igreja uma autorização e estamos ali na cidade de Vila Nova de Gaia, no Jardim do Morro. São sábados esporádicos. Por exemplo, no momento do inverno, são sábados em que a maioria da equipe não está em escala de trabalho, seus trabalhos seculares, e o tempo nos favorece. Não está chovendo. Exatamente. E quando não está em concomitância com o trabalho de visitação nos presídios. Então, a equipe está disponível porque a maioria está de folga, o tempo está bom, quando é inverno, e não há trabalho nos presídios. E então nós fazemos esse trabalho de evangelismo com música, apenas com música. É a nossa forma de pregação. Usar essa estratégia de arte na rua, pregando através da palavra de Deus, com a ferramenta que é a música. Isso tem gerado frutos que... Geralmente aos sábados, então, por volta de que horário, mais ou menos? Geralmente das 3 às 5 da tarde, das 3 às 18. Então, nós começamos ali de uma maneira despretensiosa, com voz e violão. Tímida. Depois ali um carrom acolhendo as pessoas. E hoje nós temos ali um equipamento de som com bateria, contrabaixo, guitarra, microfones, violão. Olha só. E uma equipe em volta que aborda as pessoas
que se aproximam Panfletos. com panfleto para conversar, as pessoas que desejam receber oração, então são convidadas ao culto para estarem com a gente. E tem alguns irmãos que estão conosco, que são frutos desse. E são bem-vindos novos irmãos para participar com também. Com certeza, Não você com a sua igreja e você que quer fazer parte desse trabalho, esteja junto conosco, me procure. Temos uma página no YouTube também. Pode deixar o endereço. Go Evangelismo. Go. Ponto não, só Go Evangelismo. Só Go Evangelismo. Vamos deixar o link nos comentários exatamente, também. Exatamente, para você nos acompanhar. Conhecer melhor. E conhecer melhor. É interessante, irmão Anderson Pinho, que a nossa igreja também, né? A Igreja Missão Omega Church também faz alguns trabalhos evangelísticos nesse sentido. Eu tive a oportunidade até de acompanhar. Inclusive, semana passada eles desceram ali a Avenida da República. Outro dia nós fizemos um que foi show de bola. Olha, pensa no evangelismo top que nós fizemos nesse dia. Descemos ali a rua da Avenida da República até o Jardim do Morro também. Só que isso já era 8 horas da noite. Sim. Meu amado irmão, quando nós chegamos ali no Jardim do Morro e louvando e cantando alto mesmo e pregando e com cartazes, né? Os irmãos saíram do culto e fomos todos, foi uma bênção. Acredita, no meio do Jardim do Morro ali, bem no meio, você conhece muito bem, tem uma parte que tem umas pedras ali que parece uma montanhazinha, não é? Que o pessoal sobe para ver o pôr do sol, tudo, mas ali tem uma concentração muito grande também de usuários de drogas, né? Exatamente. A gente sabe disso. Mas aí o pastor André, um forte abraço, meu amigo, entrou ali no meio, a gente foi junto e daqui a pouco era a gente aceitando a Cristo ali no meio, deixando de lado a droga, não é? E dizendo, eles mesmos diziam, olha... Um que deles maravilha. lá que parecia que era o chefe deles ali, olha, deixa aí agora, vem cá, e vinha trazendo, veio 1, veio 2, veio 3, veio uns 10 ali recebendo, e naquele momento eles pararam tudo que eles estavam fazendo e receberam a palavra e louvar e oramos com eles. Alguns entregaram sua vida a Cristo ali, em um dos evangelismos, né? Então é algo que nós não devemos deixar de lado, né? E como você mesmo falou no início, e muito bem, há momentos, há louvores que eles vão invadir sim o coração, vão ser quebrantados, não é? Sim. É uma ferramenta realmente, irmão, usada pelo Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo ele usa sim essa ferramenta do louvor. Porque quantos de nós, às vezes, a gente está de repente no ônibus ou está no carro, ouvindo uma rádio, você não está num dia muito legal, e você ouve ali um louvor e aquela palavra já vem de encontro ao teu coração. É o próprio Espírito Santo falando com a gente através de um louvor, não é? Sim. Costumo dizer que não existe poder no louvor. O poder está em Deus que age através do louvor. Que é a sua palavra. Como as pessoas também, exatamente, costumam dizer, o poder da oração. O poder está no Deus que responde à oração. A oração é apenas uma ferramenta, é um meio pelo qual nós nos conectamos com Deus. É um cabo. Exatamente, é um cabo que vai fazer essa conexão conosco e Deus conosco. Deus, nós nos conectamos com Deus através da oração e Ele nos responde. E aí nós vemos o seu poder através da oração, então através do louvor. Temos aqui um exemplo belíssimo na palavra, quando Davi foi chamado pelos empregados do rei Saul, que estava cometido por uma possessão demoníaca, para acalmar, quando na verdade os demônios eles tinham que sair, quando Davi apenas tocava a sua harpa. Ele não precisava nem cantar, ele apenas tocava a sua harpa. E pela melodia que saía da sua harpa, os demônios, a entidade demoníaca se dissipava e saía da vida de Saul. Isso é maravilhoso. E me traz à memória uma coisa muito importante sobre como nós devemos ter cuidado com aquilo que escutamos. Olha aí. Porque as pessoas falam muito sobre filme de terror. Um filme de terror, o cristão não deve assistir. Vai atrair coisa maligna. Vai atrair coisa maligna, vai abrir portais, né, e trazer coisas malignas para a sua vida. Então, cuidado com o filme de terror. Mas músicas também, células rítmicas,
composições melódicas são muitas vezes feitas e tem uma ligação com o mundo espiritual, com as trevas, de uma maneira muito mais eficaz do que a própria letra. Eu recebi um vídeo de um cantor muito conhecido, de um grupo de samba, conhecido muito no Brasil e no mundo, e onde ele falava que a música, a letra da música e a composição rítmica da música já sei qual que é. Foi feita voltada para a depressão, que levava a pessoa para a realidade da depressão. Eu vi um também que a letra da música se trata de um suicídio. Eu achei que fosse essa que você estivesse falando. E realmente eu fui. E é uma música, olha que eu não gosto muito até do ritmo, que é pagode, é samba, não sei. E aí, mas é uma música que fica na cabeça. E aí ele falando tudo, eu digo, fui ler. As pessoas cantam. Fui escutar a música em tom, a melodia. Eu digo, rapaz, é uma carta de suicídio mesmo. E a pessoa vai, até dança e brinca, nem percebe o que está cantando. É verdade. Foi muito interessante tocar nesse assunto, porque, voltando um pouco aqui sobre o que a gente tinha falado, sobre a questão de negociar monetariamente, né, o dom e o talento que Deus deu, tanto para a pregação da palavra, como para a questão musical da administração do louvor. Pior do que isso, penso eu, está envolvido em dois mundos, vamos dizer assim, diferentes. Raimundos. Pense como você vai ter o seu dom e o seu talento, a sua voz, para louvar e adorar a Deus, conduzir a igreja, gerar libertação, como Davi, usado por Deus, né, com Saul. Sim. E ao mesmo tempo está usando essa voz ou o instrumento, o dom que Deus deu para o instrumento, para conduzir pessoas à violência por causa de um ritmo, ou a sensualidade. É algo que para mim... Da mesma fonte sair uma água salgada e uma doce, não é possível, não é possível. Então é algo que para mim é difícil de conceber. Porque, pelo menos eu sinceramente, eu não condeno ninguém que tenha esse pensamento. Mas eu não me vejo nessa realidade. Por ter recebido de Deus algo tão precioso, que não só me conecta, mas conecta as pessoas a Ele, e ter que dividir esse talento em dois mundos, em dois polos diferentes. Como eu disse, Deus não divide a glória dele com ninguém, né? É para Ele, então é para Ele. De forma nenhuma. Por isso que tudo vem dele e tudo deve voltar apenas para Ele. Eu deixo para a sua meditação, vamos aqui partindo quase que para o final, esse louvor, esse salmo, né, que é o Salmo 100, né? Deixo para a sua meditação que está em casa. Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Celebrar, adorar, se alegrar com Ele, sim, não é? Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico, né? Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Aleluia. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia e a sua verdade se estende de geração em geração. Aleluia. E esse louvor é muito... Esse salmo, já foi feito um louvor desse, sim, salmo, né? E é muito lindo mesmo. Desde a minha adolescência eu louvo esse louvor tão lindo. E é isso, o que nós devemos fazer é celebrar com júbilo, com alegria. Sabe por quê, irmão Anderson? Quando a pessoa estava lá no mundão, rapaz, ela ia pra festa, ela ia pro show e cantava e fazia tudo que, né? Aí, agora quando tá na igreja, tem vergonha de abrir a boca para louvar. Sim, sim. Inclusive, quando você falou sobre aquela questão de muitas vezes você chegar no momento do louvor e perceber que o céu está de bronze, está fechado, que o clima está pesado, eu aprendi a amadurecer
minha mente a olhar somente para Deus, porque o louvor é direcionado para Ele. Então, costumo a ser vibrante no louvor, porque eu sei quem eu sou, sei para onde eu vou, sei quem eu era e sei quem eu sou hoje em Cristo. Então isso me motiva a louvá-lo com vibração, com alegria, com ânimo, com o meu corpo, sabe, com o meu espírito, com a minha alma, com a minha emoção, não de forma emocionada, mas com tudo que eu tenho e sou para o Senhor. Com toda a sua essência, Com não é? toda a minha essência. Então eu não só do momento do louvor, mas com tudo que eu faço, eu gosto de colocar tudo que há de melhor em mim. Eu, por exemplo, que trabalho na construção civil, na área de acabamentos, eu gosto de fazer aquilo como que fosse para o Senhor. Estou ali trabalhando, fazendo aquele acabamento no ambiente e a pensar, olha, isso é para o Senhor vai habitar aqui nesse lugar. Não importa se aquilo é um escritório, se vai ser um lugar residencial, é um lugar onde Deus vai habitar. Então, eu vou fazer o melhor para o Senhor, que seja um lugar onde o Senhor manifeste a sua graça e tal. Então, é dessa forma que nós devemos viver, e não apenas no momento do culto, mas toda a nossa vida deve ser assim, culto, né? uma vida de intensa celebração a Deus, lembrando quem nós éramos e quem nós somos hoje e para onde nós vamos. Então isso é maravilhoso, profundo, e que Deus possa colocar nos nossos corações cada vez mais essa intensidade em louvá-lo. Eu também queria deixar aqui um texto, Fica à vontade, 2 meu querido. versículos que remetem a essa realidade, que estão ali no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 11 e 12, que diz o seguinte: e todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Amém. Que lindo demais. Irmão Anderson Pinho, partindo para o final, gostaria que você deixasse já uma saudação a esse povo, né, que nos acompanhou até agora, suas considerações finais, e agora eu quero também saber, após isso, qual que é esse hino, meu amado, esse louvor que marcou a sua vida, que marca, né, a sua vida. Então, vamos pro louvor primeiro, depois no final Amém. a gente cumprimenta todo o pessoal desse podcast abençoado. Aleluia. Vamos lá. Vamos ver se você conhece esse louvor. Ele É antigo ou novo? é antigo e novo. Se Por ser renova. a palavra de Deus, Se renova. e é sempre atual, então com certeza ele se renova. Vamos lá. Com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece Adora aí na sua casa. Tira esse momento para falar com o pelos seus Senhor. átrios. O padal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Aleluia! Glória a Deus. Olha esse louvor, essa letra é muito linda, realmente, não é? Que Salmo seja de Asaf. Salmo de Asaf. Salmos 84. 84. Acompanha aí, o Salmo 84. Dá uma olhada. E esse louvor fala tanto ao seu coração por quê? Claro que a letra é linda, mas conte um pouquinho dessa história desse louvor. Então, como eu falei anteriormente, né? Primeiro por ser um louvor bíblico,
faz parte das minhas preferências. Voltado exclusivamente ao Senhor. Exatamente. E mostra lá a realidade do Asaf, quando ele contemplava o Senhor, encontrou nele tudo que ele precisava para viver. Eu costumo sempre comentar e falar que as pessoas, esse mundo pós-moderno que vivemos, imediatista, as pessoas costumam muito buscar aquilo que elas pensam que precisa, mas na verdade é o que elas querem. Exatamente. E nem tudo que a gente quer é o que a gente precisa. E que não vai nos fazer bem, né? E na maioria das vezes não vai nos fazer bem. E quando nós contemplamos o Senhor, nós olhamos para Ele, é como o próprio Senhor Jesus em Mateus 6, Ele vai falar lá no final das bem-aventuranças sobre as necessidades básicas do homem, sobre o comer, o beber e vestir. Ele vai dizer para nós não nos preocuparmos com isso, com o amanhã, porque Ele veste os lírios dos campos, Ele alimenta as aves dos céus, quanto mais nós que somos os seus filhos. Então tudo aquilo que a gente precisa está no Senhor, quer fisicamente, quer espiritualmente, quer emocionalmente, tudo, exatamente, completamente tudo que você precisa está no Senhor. E foi isso que o salmista Asaf falou nesse salmo. Amém. Conosco aqui, irmão Anderson Pinho, do ministro de louvor, não é? Da Igreja Batista Lagoinha. Mais uma vez, amado, eu gostaria muito de agradecê-lo, né? Como o irmão bem disse, também trabalha fora, construção civil, né? Então, o fato de você ter tirado esse tempo para vir conosco, muito obrigado. Mostra que você realmente é uma pessoa que é dedicada não só ao ministério do louvor, né? Mas a propagar a palavra desse Deus tão maravilhoso, né? Parabéns pelo trabalho que vocês fazem ali de evangelismo, né? Vou com certeza, qualquer hora dessa a gente vai juntar, unir essas forças aí para ir para a rua, né? Anunciar que Jesus cura, salva e liberta. Amém. Em nome de Jesus. E nos presídios também, não é? Sim. É um trabalho de extrema importância. Um forte abraço a todos da Igreja Batista Lagoinha, a pessoa também do pastor Jean Assis. Um forte abraço. Um abraço, pastor. Para você que ficou conosco até aqui. Muito obrigado. E até domingo que vem. Irmão Anderson, mais alguma coisa que você queira falar? Mais uma vez agradecer por todos que nos prestigiaram, nos assistindo. Compartilhe esse link, esse podcast. Eu tenho certeza que, assim como edificou a sua vida, vai edificar a vida de todos que também estiverem acompanhando. E que o Senhor te abençoe grandemente e que você coloque todas as suas expectativas no Deus que pode todas as coisas. Exatamente. Nós falhamos, mas Deus não falha, né, meu amado? Até domingo que vem. Um forte abraço. Grande abraço. Tchau, tchau.